A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Meu nome é Leonice Brasil, me chamam de Rainha da Sucata, e o nome é Recicla Tudo Brasil, justamente por conta do Brasil. Eu sou brasileira de verdade, baiana. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse Job Congress. Eu falei para ela, rapaz, que nome chique, viu? E eu estou me sentindo feliz aqui no meio de um monte de gente poderosa, de poder inteligente. Eu sou CEO da Recicla Tudo Brasil. A minha empresa tem 20 anos de mercado, nasci aqui em Camaçari, bem pertinho de Salvador. Mas eu comecei a minha empresa catando. Então, a governança começava no simples bem feito. Eu fui catadora na infância, passei 5 anos no lixão. Eu digo que a maior governança que existe, primeiro, é você governar a sua cabeça para administrar os problemas diante do caos. E eu acredito que a minha passagem no lixão fez com que eu tivesse meu primeiro modo de governar, porque você olhar para um lixão, para onde vai tudo que não presta? E você olhar para ali e dizer, é daqui que eu vou fazer algo que eu vou mudar a história da minha vida. E ele estava, cadê meu amigo, já foi embora, Daniel Lírio? E ele falou assim, do caminho do impossível. Quando chegou lá no lixão, eu fiz o que é que ninguém está catando? Osso. Aí eu fui catar osso. Porque aí ninguém queria osso, mas pelo menos a fila só tinha eu, né? E aí assim começou a Recicla Tudo Brasil. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Mesmo quando já quebrei 5 vezes, me segue lá no Instagram, @Rainha da Sucata. Eu prefiro ouvir hoje história de pessoas que quebrou e recuperou do que as histórias muito bonitas, porque é muito bonita as histórias de contadas no Instagram, mas as de bastidores é diferente. E quando a gente fala de um evento internacional, de governança, de ESG, onde o principal objeto do ESG é o quê? É negócios que provocam sustentabilidade. Então, se eu pudesse completar a frase, eu dizia, a arte de sustentar, mesmo diante dos desafios e dos caos, que todo dia, quando você pensa que uma coisa está boa, como você pensa que, como aqui na Bahia, assim, quando você pensa que fechou uma coisa, já acontece outra fechação. Então, você está fazendo procedimento diante de caos, não é brincadeira, é desafio. Mas, assim começou a empresa, eu tenho 20 anos de empresa, como eu falei, a Recicla Tudo Brasil, sou gerenciadora de resíduos industriais, perigosos e não perigosos, especialista em simbiose industrial. Leonice, o que é isso? Eu até dei risada, eu estava assistindo um vídeo de Wandice Nunes, aí a menina fala assim, eu sou especialista em managers. Que nome bonito, managers. Falou uma coisa assim. Traduza para mim. Eu sou do mercado imobiliário. Então, você é corretora, minha filha. Não americanize, não. Fale direto. O que é que você faz, Leonice? Sou especialista em pegar o seu resíduo que você fica pagando para descartar e você passar para mim para eu fazer Pix com ele. Pronto. É isso aí, bem simples. Para mim, a melhor linguagem que existe é a direta. Acho que muitas coisas não evoluíram ainda, porque a gente fica americanizando. Além de americanizar, a gente fica enfeitando. A gente fala muito e não fala direto. Só tem uma hora que você tem que enfeitar o negócio, que você já sabe qual é a hora. O resto tem que ser direto. Certo? E aí, o que acontece? Nessa logística direta de vender solução para empresários, para a indústria, foi assim que eu me destaquei. Porque quando você não nasce rico, né, nasce linda, feito eu, dessa cor maravilhosa que eu sou, baiana, e não nasce herdando, você tinha que ser um diferente dos iguais. Então, eu precisava chegar na empresa para disputar com uma empresa grande. Eu já ganhei contratos com uma empresa debaixo do braço, na época, para empresas que eram multinacionais, para vender o diferente dos iguais. Então, o que acontece? Até hoje, eu continuo fazendo a mesma coisa, eu vendo soluções. Então, às vezes, eu chego em grandes empresas que estão falindo, que estão quebrando, ou que estão com um problema, que está no caos, e eu consigo enxergar ali solução. Eu acho que esse é o curso que Harvard ainda não tem. E essa especialização, eu acredito que foi lá no lixão, que me deu esse insight na cabeça de virar o jogo. E hoje, o meu último case de sucesso foi ter desmontado a Ford, lá em Camaçari, e ter feito uma desmontagem em lixo zero. Leonice traduz a desmontagem em lixo zero. É a desmontagem onde nada vai para o aterro. Tudo tem que virar recurso. Por quê? Porque a empresa, na hora de lhe dar o contrato, está lhe dizendo, é multa para tudo, respirou é multa, não cumpriu é multa. Então, você vai ter que fazer
recursos com tudo. Daí diziam para mim, a minha equipe de trabalho, falava para mim, rapaz, é difícil de implementar processos com você, porque tudo de você é em cima da hora. Eu falei, acabei de achar uma profissão. Eu sou especialista em coisas emergenciais. Então, a partir de hoje, mais um braço decidido da empresa, bote aí, especialista em obras emergenciais. Porque tudo que acontece é emergente, muda toda hora. Se você não for esse profissional e que você ingessa os processos da sua empresa, vai ficar passando mal, com dor no estômago, passando, pelo amor de Deus, chegar em casa está mal, a mulher oferece, você agradece, aí vai. É sério. Então, assim, falando em processos, que a gente está falando de governança, para mim, o fator X da governança é você não engessar os processos. Porque por trás dos processos tem o quê? Pessoas. Tem pessoas, sempre vai ter pessoas. Então, por isso é muito importante, o que foi que me trouxe até aqui, ouvir. Sempre ouvir. Nem tudo que você está vendo é. E hoje nós somos um case de sucesso. Eu estou presidente do Instituto Lixo Zero na Bahia, que nasce da Zero Waste Internacional. O presidente Brasil é Rodrigo Sabatini, que esse é o braço institucional, por conta da minha história, do que aconteceu e tudo, eles me escolheram para presidir, e a parte social de missão que eu tenho hoje é fazer os 417 municípios da Bahia formar os novos embaixadores. Leonice, quem são os novos embaixadores? Vocês que estão aqui. Você pode ser embaixador na sua empresa, embaixador na sua associação, no seu bairro. Você pode fazer a formação de embaixador. E isso vai contribuir o quê comigo? Isso vai ser mais um case naquilo que você já faz. Você vai cair para o mundo. Porque daqui para frente, se já está na moda hoje, daqui para frente o mundo é o mundo da sustentabilidade. Então, é a arte de sustentar com aquilo que ninguém quer, que ninguém está vendo. Eu digo que o lixo é um tesouro escondido. Para mim, ele é assim. E eu acho que o lixo começou bem na minha infância, quando eu ficava assistindo Indiana Jones, que eu via que o cara se lascava todo, mas, no final, ele achava o ouro. Aí eu falei, acho que vai ser bem assim na vida. Eu falei, a parte de se lascar já foi. Então, agora é a parte de achar o ouro, que é onde você já aprendeu os processos e você já sabe como é que funciona. Desculpe se eu não tenho uma linguagem coach, mas é a real, na lata, como diz aqui na Bahia. Tá? Então, isso tornou a gente... você vai observar, daqui a pouco vai passar uma propagandazinha aqui da minha empresa, mas hoje, no mundo de automação, eu não preciso nem trabalhar com site, que eu lido muito com sigilo industrial da empresa, então nem preciso formar um site da minha empresa, porque quem eu trabalho já me indica para outras e para outras e para outras. Então, eu resolvo o último passivo que a gente resolveu foi um passivo parado de 84. Então, desde 84, ia para o aterro. Quando a gente chegou, que foi estudar a parte química, física e tal, e aí conseguimos achar uma empresa e testa, e testa, e testa, e testa, insiste. Eu sempre digo o seguinte, que lixo é na sua visão, para mim é resíduo, mas é coisa de Deus. Imagina, se para o lixo tem jeito, imagina a gente. Sabe? Imagina, se para o lixo tem jeito, imagina a gente. E aí, quando eu chego no lugar, eu falo, me fala o que ninguém quer aqui, que eu quero ir lá. E aí, com isso, a gente conseguiu resolver um passivo. A empresa aqui ia demitir, que estava em recuperação judicial, uma turma e estava sem dinheiro para poder demitir. Eu falo, isso aqui está aí, não, isso já virou brita, isso já é pedra empredada, está parado desde 1984. O que era isso? E aí, muitas vezes, é você se importar. E o lixo, ele fala muito, porque, às vezes, quantas pessoas estão debaixo das suas histórias, debaixo dos caos, dos traumas, das bagaceiras, de tudo que aconteceu na vida, e quando a pessoa começa a se livrar daquela bagagem toda, essa é uma palestra que eu faço no âmbito emocional, de como eu vejo o lixo. Eu falo de lixo e emoções. É uma imersão que eu faço hoje, daquilo que eu apurei e vivi. Quantas pessoas estão debaixo de uma bagagem emocional, que, quando sai daquilo, pouco que morava ali dentro, um empresário, alguém um brilho na vida daquele jeito. E o que era? Que estava em cima dele os resíduos. Então, toda vez que... eu sou uma apaixonada. Você vai ver uma pessoa esquisita, que começava com lixo na infância e até hoje tem paixão. É as duas paixões da minha vida, meu marido e o lixo. Porque, se eu tenho hoje, que probabilidade haveria na vida de alguém que veio daqui, de pertinho dali, ter uma oportunidade? Minha filha está fazendo UFBA também, e passou na UFBA agora, minha filha, engenharia de produção. E as minhas filhas estudavam, porque eu fazia troca com a melhor escola de Camaçari, gerenciando o resíduo dela. E aí, na época, o pessoal dizia assim, rapaz, tu está cheio de dinheiro, né, que seus filhos estudam na melhor escola. Eu trocava
Olha que caminho louco e lindo. Então, eu sou apaixonada. Então, hoje eu sou especialista em pegar o resíduo e transformar ele em recurso. Certo? Por isso que a minha missão, com 102 anos, quando eu morrer, é formar os novos embaixadores e trazer essa visão para eles de negócio, porque amanhã, eu sempre digo para as minhas filhas, se mais tarde você, de repente, não quiser nada na vida, você vai olhar, onde você estiver, se você se vê sem R$1, você vai olhar para o chão e vai dizer, pronto, já estou com o meu capital para me erguer. E, para mim, todas as empresas, todo mundo aqui, a gente tem algo em comum. Eu até tenho um bordão, que eu digo, a força da causa une todos. Onde é que religião ou partido, não importa, no lixo, todo mundo produz lixo. E falando em contaminação, que tinha um rapaz que estava falando de gerenciamento de resíduos das indústrias. E o lance da contaminação é bem simples. Cai no chão, do chão vai para o solo, do solo está o tubo de água, que do tubo de água contamina a água para a nossa casa. E chega na nossa casa em forma de quê? Sinusite, artrite, artrose, bursite, coluna, aí a bagaceira. Então, assim, eu não fantasio, também eu não falo disso como quando eu vou fazer as palestras, que as pessoas me chamam para fazer palestra de coleta seletiva, eu falei, velho, tá de saco cheio de alguém ouvir que tem que separar. Nem eu sei mais como é que separa colorido, pelo amor de Deus. Então, eu acredito que a única coisa que faz com que a gente mude é a força social e emocional. Você quer ver uma coisa? Quando acontece uma miséria, pode ser quem for, todo mundo se une. Quando aí eu descobri isso, e quando eu faço palestra nas escolas, nas indústrias diferentes, e aí eu comecei, nas escolas, eu converso com as crianças o seguinte, um dia eu sonhei, eu comecei a catar, não era porque eu gostava do meu ambiente, não, porque eu nem sabia o que era porque no meu ambiente eu precisava comer. E desde pequeno eu gostava de comer, e era o diabo de um batom garoto, que naquele tempo só comia quem era rico. Quem tem a minha idade sabe. E um danoninho, era me dá, oh, meu Deus, era uma perturbação. E eu catava para poder ter, pelo menos, dignidade. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui, como criança, catar, na minha época tinha bala de 1 centavo, vocês não sabem o que é isso. Eu já conseguia patrocinar 20 balas de 1 centavo para todo mundo. Então, a primeira liberdade financeira que eu tive veio de algo que ninguém queria. Aí, Leonice, você está num congresso nacional para me falar para a gente uma história motivacional? Sim, porque, no final, eu não sei, por trás de cada empresa, de cada negócio aqui, você está ouvindo isso porque você não é surdo, porque você tinha que estar aqui, porque eu estou na frente. Eu tenho certeza que o que eu estou falando conecta com as coisas que você está falando aí nos bastidores. Né? A gente está vivendo novos momentos de transição energética, ESG, crédito carbono do vento, do que você vê, do que você não vê. Toda hora muda uma coisa. E essas coisas, essas muitas informações na gente, tem hora que você está soterrado de muita informação. Quem já se pegou obeso de muita informação sem saber o que fazer? É horrível. Por isso que a reciclagem ela me ensina várias coisas. Que todo dia eu tenho que reciclar qual foi o meu dia, o que é que eu vou descartar, o que é que eu vou ficar. E o que é que você vai ficar, Leonice, só com o que gera ânimo e força para você continuar? O que for coisa ruim, você tem que descartar. Então, mexer com coisas sustentáveis provoca essa energia renovável em você. Eu estava falando com... Cadê meu amigo que já foi embora? Dos painéis solares. Ele falou, Leonice, eu falei, amigo, os painéis solares 100% reciclável. É um plástico de polipropileno, ali tem alumínio, ali tem ferro. Aí eu falei, agora eu vou precisar comunicar essas coisas, dando mais um glamour, porque para a gente é tão cotidiano o que a gente faz. Recentemente, a gente fez uma experiência que uma indústria tinha um passivo de 10 mil toneladas de material de casca de eucalipto, mas ele não tem o mesmo ponto de fusão para queimar nos fornos, vai gerar uma cinza, vai gerar todo um processo. E a gente fez uma experiência para poder virar um adubo, um fertilizante. E a gente foi lá, triturou, acoplou outro resíduo, que foi uma varredura da indústria, inclusive da Aeroquem, que deu super certo, saiu no exame. Eles só não me deram o crédito, mas aquela experiência foi a gente. Então, assim, por que é que você encontrou esse caminho, Leonice? Porque esse caminho gera emprego, esse caminho gera renda, esse caminho gera recurso. Então, em vez de ir para o aterro, aí é onde a economia circula. Olha quantas pessoas envolvidas quando você pega uma coisa que ia jogar fora e traz ela de volta para o ciclo. Então, é sobre isso. Quando vocês pensarem em resíduos, pensarem em sucata, em lote de não conforme, me segue no Instagram aí.
@Rainha da Sucata, chama Recicla Tudo Brasil. Quando tiver passivos, ativo, uma empresa que quebrou, que não tem saída, que é isso, que é aquilo, água com óleo, com barro, o que for, o que você achar que não tem saída, você me chama. E eu atendo o Brasil inteiro, eu atendo emergências ambientais também. Para quê? Para tornar aquilo de volta para o ciclo. E é dessa forma que a gente pratica governança, que a gente pratica economia circular, entendendo que, quando volta para o ciclo, um monte de gente é beneficiado. E eu estou muito feliz, quero agradecer a Lorena pela minha oportunidade. Amanhã vai ter um café, então não sei se você pode falar. Eu sei que amanhã vai ter aí um negócio VIP, mas já abri a boca, já falei, que eu sou dessas. E aí, amanhã eu vou falar mais, porque para dar agora aquele lugar ao pessoal de tecnologia, que vai vir falar, mas eu quero agradecer a vocês e dizer a vocês que parem, pense, se para o lixo tem solução, imagine para qualquer estado da vida que a pessoa tiver. Né? É a tecnologia dos céus. Viu? Um abraço e muito obrigada. Botem a propaganda aí. Recicla Tudo Brasil. Transformamos resíduos em valor e descarte em desenvolvimento. Aqui o resíduo é o começo de um novo ciclo. Coletamos, transportamos e destinamos resíduos perigosos e não perigosos de condomínios, indústrias e da mineração. Compramos sucata, coprodutos e materiais fora de especificação. Realizamos limpeza técnica, desmontagem industrial e emergenciais ambientais. Recicla Tudo Brasil, onde o resíduo vira ativo e a sustentabilidade se transforma em valor real. Ficou bonitinho, foi meu marido que fez, eu amei. Gente, eu até deixei ela aqui, porque ela presenteou vocês aí com os copos. Esses copos aí, ó. Feito de polipropileno, e você está vendo essas manchinhas nele aí, é coco. É coco, é a mistura da palha do coco. É. E aí tem as empresas que a gente faz parte. Para sustentar esse ecossistema, a gente tem uma empresa de fertilizantes, que trabalha com varreduras. A gente tem uma empresa também, tem a Recicla Tudo Brasil, tem a Capital Engenharia, que faz montagem e desmontagem industrial, meu marido é engenheiro mecânico. A gente tem umas 4 empresas que trabalham, fazem essa conexão de uma coisa com a outra, vendendo solução. Viu? Obrigada.